Péssima notícia no Corinthians, o Flamengo recusou a última garantia oferecida para a compra de Hugo Souza e o negócio está ameaçado. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema e fala também de Gerson. O meio atacante do Flamengo vai receber um belo reajuste salarial e será dono do maior vencimento do elenco. O custo definido para o estádio do Flamengo ficou alto. Para completar, data de despedida para Gabigol no Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Você sabia que 33% dos gols marcados na era Felipe Luiz nasceram de atletas que começaram a partida no banco de reservas, ou seja, com a participação do novo técnico que vai muito bem à frente do Fla. Quero falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. A FIFA já definiu quanto vai pagar para cada um dos participantes, incluindo os brasileiros. A ideia da FIFA é distribuir cerca de 600 milhões de euros ou 1 bilhão e 300 milhões de reais para cada um dos times que for disputar a competição na metade do ano que vem nos Estados Unidos. A estimativa era de receitas muito superiores, mas até agora a FIFA não conseguiu os parceiros que imaginava. De qualquer forma, com esse número, dá para dizer que cada clube vai ficar com mais ou menos 19 milhões de euros ou 114 milhões de reais, bastante dinheiro levando em consideração a realidade financeira dos clubes por aqui. Só para vocês entenderem, o prêmio pago no título da Libertadores da América é de 134 milhões de reais. Apenas por participar do Super Mundial de Clubes, Flamengo, Palmeiras e Fluminense terão assegurados esses 114 milhões. O vencedor do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, que se enfrentam no dia 30 na final da Libertadores, vai se juntar aos outros 3 brasileiros para a competição. Só para arrematar em relação ao Super Mundial de Clubes, sorteio dos grupos vai acontecer no dia 5 de dezembro nos Estados Unidos. Serão 8 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros de cada grupo passam para a fase de mata-mata. Há uma chance real de Flamengo e Palmeiras serem cabeças de chave. Se o Atlético Mineiro vencer a Libertadores, ele deve se juntar aos outros 2 também como cabeça de chave. Bora falar agora sobre Gerson, que terá direito a um considerável aumento salarial no Flamengo, tornando-se inclusive dono do maior salário do elenco. Para explicar essa história, importante contextualizar. O atual contrato do Gerson se encerra em dezembro de 27, mas, ciente do ótimo momento do jogador, os dirigentes do Fla o procuraram e estão tratando de uma extensão do contrato até dezembro de 2029, ou seja, uma prorrogação por 2 anos. Além disso, o Gerson vai ter um belo aumento salarial, saltando de 1 milhão de reais por mês para algo na casa de 1,5 milhão de reais mensais. Hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Flamengo é Gabigol, 1 milhão e 600 mil. Davi Luiz e Michael ganham 1,5 milhão de reais, cada o mesmo salário que o Gerson deve ter após a renovação desse contrato. Só que vocês sabem que o Gabigol não fica para a próxima temporada e é grande a chance de o Davi Luiz também não ficar. Dessa maneira, Gerson e Michael serão os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. De La Cruz, Arrascaeta e Bruno Henrique aparecem bem perto desse 1,5 milhão de reais mensais. Fla, que é dono da maior folha salarial do país, cerca de 35 milhões de reais por mês. Mas, importante observação, sem Gabigol e Davi Luiz, o Flamengo economiza 3 milhões e 100 mil reais mensais. A última informação sobre o Fla: De La Cruz treinou com o elenco e deve retornar ao time na próxima terça-feira, confronto contra o Fortaleza no Castelão. Bora fechar o vídeo para trazer uma notícia preocupante no Corinthians. O Flamengo recusou mais um fiador oferecido pelo Timão para a compra de Hugo Souza. Vocês lembram que na semana passada havia vazado a informação de que o Corinthians chegou a um acordo com um banco que topou ser o fiador da compra em parcelas do Hugo. Negociação não é cara, 800 mil euros ou 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais. Para que possa pagar parcelado, o Corinthians precisa apresentar um Flamengo um fiador. A primeira tentativa foi com a Brax, que é parceira do Corinthians nas placas de publicidade. O Flamengo não aceitou sob a alegação de que a Brax já havia sido oferecida como fiadora na negociação com o Mateuzinho e uma parcela atrasou e a Brax não cumpriu com o acordo. Agora o Corinthians apresentou mais uma opção desse banco que também foi rejeitado. O grande problema é que a prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza termina no dia 30 desse mês, ou seja, resta pouco mais de uma semana para que esse prazo seja concretizado. E se o Corinthians não chegar a um acordo
com o Flamengo, ele vai correr enorme risco de perder o jogador. Isso porque esses 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais deixarão de existir. O Flamengo vai cobrar aquele valor que bem pretender, levando em consideração o bom nível de atuações do Hugo e o interesse do Bahia e também do Grupo City, é de se imaginar que essa conta fique bem mais alta. O Flamengo esfrega as mãos e torcendo para que esse prazo acabe o mais rápido possível. O Corinthians vai tentar encontrar uma solução. Se eu fosse presidente do Corinthians, pediria dinheiro emprestado para qualquer corintiano fanático ou endinheirado, pagaria essa grana à vista para confirmar a compra do Hugo Souza por esses 5 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Depois, lá na frente, quando o Hugo for vendido, você devolve o dinheiro para esse corintiano fanático que emprestou dinheiro com correção, com juros e correção monetária. Seria uma forma de solucionar o problema. Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, admitiu que o Flamengo recusou mais esse novo fiador, mas assegurou que, pela vontade do Hugo, o acordo deve ser sacramentado em breve. E você, está preocupado com essa história? Acha que o Flamengo vai jogar contra para que o Corinthians perca essa prioridade? Bora falar agora sobre a despedida de Gabigol. Depois da vitória do Flamengo por 2-1 contra o Cuiabá, em Cuiabá, Marcos Braz foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, possivelmente contra o Vitória ou contra o Internacional. Acho que essa festa deveria ser no Rio de Janeiro. É como o atleta quer, como a gente quer. E é importante que a gente fale do saldo, do que foi a passagem do Gabriel aqui. Ele foi importantíssimo. Os títulos mais importantes ainda conquistados por ele, pelo elenco que o ajudou, e no final é isso que vai contar, fecha aspas. Importante lembrar também que Gabigol pode voltar a ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. Ele ficou de fora dos 2 últimos jogos por opção da diretoria que decidiu puni-lo. Os motivos, de acordo com Marcos Braz, comportamento inadequado no vestiário durante a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Que ele não fica para o Flamengo, isso já é líquido e certo. Sigo batendo na tecla de que o Cruzeiro é o grande favorito para contratar. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre seu futuro estádio. Rubro-negro admitiu que estima o custo total da obra do estádio em 1,925 bilhões de reais. Esse valor já inclui os 182 milhões de reais investidos no terreno, tem mais 18 milhões de reais da operação e o restante 1,725 bilhões com a obra em si. Bastante caro, estádio para pelo menos 75 mil pessoas, que será construído no gasômetro, previsão de inauguração para o fim do ano de 2029. Resta saber se a eleição para presidente marcada para 9 de dezembro não altera esses planos. Nessa sexta-feira, o Flamengo promete apresentar todos os detalhes do projeto e do orçamento para os sócios em reunião que vai acontecer na sede do clube, talvez até com uma espécie de campanha política para Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Só para completar, importante contar que o Flamengo estima ser capaz de faturar somente com os naming rights do estádio 1,5 bilhão de reais, o que praticamente bancaria toda a obra. Resta saber se há capacidade para buscar um naming rights tão alto diante de valores já praticados em outros estádios. Só para lembrar, Corinthians e Palmeiras arrecadaram 300 milhões de reais cada com os naming rights de seu estádio. O Flamengo estima ser capaz de multiplicar por 5 esse valor. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? A catarse rubro-negra. 5 anos da histórica conquista da Libertadores de 2019. Era o dia 23 de novembro de 2019. O Monumental de Lima pulsava em vermelho e preto. Naquele gramado, um Flamengo que carregava o peso de 38 anos de espera e a esperança de milhões de torcedores transformaria a dor da ausência em um espetáculo inesquecível. O título da Libertadores não era apenas um sonho, era a redenção de uma nação. Sob o comando do carismático Jorge Jesus, o Flamengo renascia para a história. Um jogo que parecia perdido, uma virada que desafia a lógica e 2 gols de Gabigol que ecoam até hoje no coração da torcida. A trajetória que culminou na segunda conquista da América começou com um elenco estrelado e um estilo de jogo que encantou o continente. Felipe Luiz, recém-chegado ao Brasil, não escondia a emoção de disputar sua primeira Libertadores pelo clube do coração. Eu sonhava com a Champions, mas conquistar a Libertadores pelo Flamengo era algo além dos meus sonhos. Aquela noite em Lima foi diferente de tudo que vivi no futebol, relembra o ex-lateral, hoje técnico do time. Sua atuação,
marcada pelo nervosismo, reflete o peso daquela final para todos os envolvidos. O River Plate abriu o placar cedo, aos 14 minutos, com Borré, e controlava o jogo. O Flamengo, acuado, parecia distante do título. Mas a força rubro-negra crescia a cada minuto. William Arão, peça importante daquele elenco, descreveu a tensão no banco de reservas. Quando fui substituído, algo dentro de mim dizia que viraríamos. O estádio era nosso, mais de 70% da torcida era flamenguista, e o River estava exausto. Era só questão de tempo. E assim foi. Aos 43 e 46 minutos do segundo tempo, Gabigol escreveu seu nome na eternidade. O primeiro gol, em uma jogada genial de Bruno Henrique e Arrascaeta, trouxe esperança. O segundo, em um momento de puro oportunismo, transformou o Monumental em um palco de euforia incontrolável. Jorge Jesus, o Mister, não esquece aquele dia. Nunca vou esquecer o dia 23 de novembro. Obrigado por tudo, Flamengo, escreveu o técnico que revolucionou o clube. Luiz Roberto, narrador que deu voz àquela virada, relembra o momento com emoção. Foi uma catarse. Um roteiro que só o futebol poderia escrever. 2 gols em 3 minutos, uma reviravolta que acontece raramente no futebol. O Flamengo fez a América se curvar novamente ao seu talento. A final de 2019 não foi apenas uma partida, foi um evento que uniu gerações. Para Eric Faria, o que aconteceu naquele dia vai além do esporte. O segundo gol não foi um grito de comemoração, foi um grito de alívio. Nunca vi tantas pessoas chorando em um estádio. Era como se toda a espera, a dor e a paixão explodissem em um só momento. Homens, mulheres, crianças, todos desabaram em lágrimas. Hoje, 5 anos depois, o Flamengo segue sendo lembrado como o clube que redefiniu o futebol sul-americano naquela temporada. O legado de 2019 está não apenas no título, mas no exemplo de superação e na conexão que criou com a torcida. Para o rubro-negro, o 23 de novembro é mais do que uma data, é uma celebração eterna da paixão por um clube que, naqueles minutos finais em Lima, provou que o impossível é só uma questão de tempo.